Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou a residência. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens que nasceu, na verdade, depois da última mensagem de Davi e Golias. Nasceu depois. Que é que está na capa do boletim de vocês. Você está na tela? Está na tela também, né? Sim.
E do que se trata essa série de mensagens? Ela tem como base, eu vou ler aqui, você não precisa abrir se não quiser. 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte, verso 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Venho lembrar-lhes o evangelho no qual anunciei a vocês. Lá em 1 Coríntios, nesse contexto, o apóstolo Paulo tratou de um monte de problemas na igreja. Quem conhece a carta de 1 Coríntios tem mais profundidade da problemática ali, né? E lá, para quase no finalzinho, então, Paulo vai dizer isso. Bom, tendo resolvido o problema, eu vou lembrar o evangelho a vocês. O pressuposto óbvio de eu vou lembrar o evangelho a vocês é qual? Eles esqueceram. O que responde o porquê tanto problema na igreja, lá em Corinto. E por que eu associei 1 Coríntios 15 com Davi e Golias e hoje a história de Abraão e o sacrifício de Isaac? Exatamente porque me parece que o senso comum, a tendência é olharmos para textos que, assim, para quem aqui tem mais tempo, né, de vida cristã e participou de escola bíblica dominical e tudo mais, e eu via lá, né, a professora dizendo, Davi e Golias, você tem que ser como Davi, Sansão e Dalila, né, cuidado com o barbeiro. Pensei que ninguém tinha entendido a piada. Abraão, Isaac, enfim, Caim e Abel, e Noé e a arca, enfim, tantas histórias e narrativas, onde, pela falta do evangelho nas explicações, um problema que já começa nas escolas bíblicas, pela falta do evangelho, acabamos criando cristãos com uma tendência de se acharem muito poderosos, com uma fé robusta e confiante. Quais são as maiores coisas que nós ouvimos normalmente sobre Abraão e Isaac? Bom, dependendo do contexto da igreja, vai ser do tipo, veja, traga o seu Isaac para o sacrifício, junto com o 13º. Então existem várias possibilidades erradas de entendimento desse texto e que cria crente doente, crente frustrado. Porque qualquer pregação sem o evangelho e qualquer narrativa dessas que eu citei e outras que são tão conhecidas por todos nós, sem o evangelho, tende a criar homens e mulheres que ou se sentem parte dos superpoderosos, ou se sente parte daqueles frustrados que pensam assim, eu acho que Deus não me ama, eu acho que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu fiz direitinho tudo que o pastor mandou naquele dia. Eu peguei as 5 pedrinhas, Davi e Golias. Peguei as 5 pedrinhas e fiz minha parte, mas, enfim, cria gente que começa a desconfiar de Deus. Porque, por exemplo, olhando para o texto de hoje, quando eu olho para a narrativa, e irmãos, nós temos aqui mais uma vez uma narrativa épica,
Você percebe nesse texto, do verso 1 ao verso 19, início, meio e fim, métrica. Você tem aqui nesse texto uma narrativa, um texto em que você consegue perceber a importância dada nas passagens de tempo. Os primeiros versos, por exemplo, é assim: bom, Deus pôs Abraão à prova, mandou ele ir e tal, e Abraão... E aí, de repente, no momento do texto, o tempo desacelera. Por quê? O autor aqui, Moisés, né, o autor do texto, ele vai desacelerar a narrativa para dar detalhes. Por exemplo, o próprio detalhe aqui, quando eles chegam no lugar, não é? Verso 8. O autor desacelera. Ele chega, então o autor está desenhando para a gente. Ele prepara o altar, ele amarra, ele dá detalhes. Nós temos aqui também, antes disso, pega o seu filho, assim, verso 3, a mesma coisa. No verso 3, o autor desacelera o tempo. Nós temos um texto aqui belíssimo, tá? Mas, sem o evangelho, você vai ser ensinado por aí, pelo menos umas duas coisas aí muito erradas. Primeiro, que há uma necessidade de determinados sacrifícios, sejam eles espirituais ou materiais, para receber a bênção de Deus. E aí você cria o triunfalismo. Você cria uma falsa construção de vida, de fé. Ou quando não, e talvez esse outro exemplo, ele se encontra mais nos meios tradicionais, nas tradições cristãs tradicionais, a ênfase vai recair sobre a fé. Você precisa ter essa fé de Abraão. Então Deus pede, e você simplesmente diz, você sabe, mata no peito, deixa comigo, porque eu vou ter a fé de Abraão. E aí ao longo da semana você se frustra. Ao longo da semana, porque o pastor abriu o texto e não pregou o evangelho para você nessa narrativa, você realmente começa a acreditar que você é um cristão de segunda categoria, porque porque não houve uma correspondência a essa fé de Abraão que você achava que você tinha. Irmãos, estamos aqui no final, então, de uma construção épica, que começou lá no capítulo 12. Abra comigo o capítulo 12. Verso 1. E sempre mantenham as Bíblias abertas, tá bom? Diz o seguinte: o Senhor disse a Abrão, aqui ainda era Abrão, para quem não sabe, o nome Abraão será mudado por Deus bem mais à frente. Então aqui Abrão. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui é o primeiro momento em que Deus se revela a Abrão. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. E por aí vai. Então, aqui ainda nesse contexto, nós temos um sujeito que vive numa família, faz parte de uma família abastada, muito rica e politeísta, vários deuses, adora vários deuses, se relaciona com vários deuses. O único e verdadeiro Deus, o Senhor, se revela a ele e tira ele de lá com uma proposta: eu vou te ensinar a andar comigo, eu vou te ensinar a caminhar comigo, e nessa jornada vai acontecer de tudo, Abrão, Sarai, que depois vai ter o nome mudado para Sara,
e o seu sobrinho Ló. Bom, muita coisa vai acontecer. Abraão vai lutar guerras, vai resgatar o sobrinho Ló, vai ter guerras contra os reis. Abraão vai mentir. O pessoal fala, né? Abraão tem que ser como Abraão. Pois é, Abraão, ele era mentiroso, de vez em quando contava uma mentira. E não somente mentiroso, mas embora enfrentasse reis e, sabe, partia para dentro para salvar o sobrinho, covarde em alguns momentos da sua própria história, momentos de fraqueza, momentos de desvio de olhar de fé naquele que chamou ele. Por exemplo, nas mentiras que ele conta, irmãos, eu não sei se vocês pararam já para olhar esse texto com a seriedade do que é isso. Ele pega a esposa dele. Vocês já viram? Eu vi isso semana passada, retrasada. Um vídeo. Esses vídeos que o pessoal faz pegadinha, né? Então era um falso assalto. Acho que o cara chegava de moto, de repente, assim, e assustava as pessoas. E o sujeito... Aí tem um casal vindo. Já sabe o que vai acontecer, né? O sujeito vem de moto, de repente... O cara pega... Não sei se era... Eu não sei, né? Se era namorada, noiva, esposa, eu não sei. Mas era um casalzinho, de braço dado. O sujeito pega a mulher, joga em cima do motoqueiro e sai correndo. A sorte é que era uma pegadinha aquilo, né? Não sei se esse relacionamento depois disso se manteve. Mas foi exatamente o que Abraão fez com Sara. Foi exatamente o que ele fez. Pegou ela, entregou lá para o rei e disse, não, é minha irmã. Não vai fazer nada comigo não, né? Ela está aí. Enfim. Mas nós temos uma jornada de um homem que vai se relacionando, aprendendo a se relacionar com Deus e sendo moldado pelo próprio Deus. Chega nesse arco final, depois de receber a promessa do filho, depois, gente, do embrólio que ele arruma com a serva da esposa dele, com Agar, que confusão aquele negócio, né? A ponto de, depois do nascimento de Isaac, o menino lá, o Ismael, também ficar implicando com a criança, e aí a esposa de Abraão, a Sara, olha, manda esse menino embora, e o Abraão não queria, e Deus vai e fala, ó, ouve a tua mulher, maridos, escutem as esposas, ouça a tua mulher. E Abraão, então, dispensa, porque Abraão ele vai gradativamente entendendo que essa jornada de caminhada com Deus é uma jornada de confiança, de fé, onde ele disse que haveria um filho e que desse filho viria uma grande nação, e que, detalhe, todas as nações do planeta, né? Hoje sabemos que é um planeta, mas na mente de Abraão, do mundo conhecido dos homens, todas as nações serão beneficiadas pelo teu filho, e esse filho é Isaque, não Ismael. Ismael é a carta que tu está guardando na manga. Desfaz dela, confia em mim, porque normalmente nós guardamos cartas na manga para caso Deus nos decepcione. Então Deus está dizendo, ó, vai aprender, e assim vai. Irmãos, quando nós chegamos no final do verso 21, quando chegamos no final do capítulo 21, verso 33, está lá. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Irmãos, o verso 21, ele finaliza, tipo assim, vocês conseguem perceber a tranquilidade que é isso aqui? Está tudo tão em paz que eu vou até plantar uma árvore. Está tranquilo. Está tranquilo. Para quando a gente entra no verso 22, de repente a gente tem uma virada. Uma virada. Não tem preparativo, sabe? Não tem. No contexto aqui, Abraão está bebendo água de poço, plantou uma árvore, né? É aquela coisa, né? Abraão só não escreveu um livro.
mas ter um filho e plantar árvore ele fez. Está tranquilo aqui. Na virada do verso, sem aviso prévio, Moisés, o autor, ele só manda assim: depois disso, Deus pôs Abraão à prova, e toma. Irmãos, para a gente entender também bem o contexto disso, a gente tem que sempre lembrar quem é o leitor original desse texto. Eu não sei se você sabia disso, eu espero que você não se assuste, mas originalmente, num primeiro momento, Gênesis não foi escrito para você, tá bom? Você não é a última Coca-Cola do deserto, do qual Deus registrou especificamente para que eu tenha fé. Não, esquece. Esse texto, num primeiro momento, não é escrito para você, mas a leitor original e a intenção autoral. Quem escreve, a gente sempre, irmãos, guardem isso, qualquer texto bíblico, você não pode desconsiderar quem escreveu, para quem escreveu e por quê. Moisés está registrando, iniciando o Pentateuco a partir de Gênesis e tal, num contexto em que eles já saíram do Egito. Então é tipo assim, tá? É um de volta para o futuro. A gente está lá no Êxodo, o povo já foi tirado da escravidão do Egito, estão rodando no deserto e Moisés ali começa a escrever, tá? Então Moisés está escrevendo lá e começa a escrever Gênesis 1. Por que Moisés está registrando isso aqui para o povo? Dentre tantos e tantos motivos, eu não tenho tempo para dar todos aqui, mas raciocine comigo, tá bom? Abraão, para quem não sabe, é o primeiro patriarca na Bíblia. Primeiro patriarca. Nele começa a promessa, a aliança para um povo. Abraão tem um filho. Quem? Bom, tem dois, mas o que vale? Isaac, certo? Vamos ver se os irmãos estão bons de Bíblia e bons de escola bíblica. Quantos filhos Isaac teve? Pelo menos assim, principais, tá? Hã? O pessoal tá com medo. Isaac é 2, gente. Gente, pelo amor de Deus. 2. Quem são? Agora piorou. Quais os nomes deles? Esaú e Jacó. Beleza. Jacó vai ter o nome mudado para... Qual nome? Israel. Então Jacó / Israel terá quantos filhos? Opa! 11. Porque José, pegadinha, vai abrir mão pelos seus 2 filhos. E aí completa 12. Mas na verdade são 11. José abre mão. Não, perdão. É porque vão ser 12 tribos. 12 tribos. Mas de filho, 11. Mas 12, e aí você tem então as 12 tribos de Israel. Ok? 12 tribos de Israel que passa a história vão acabar no Egito escravizados, certo? Certo. São libertos por Moisés e agora vão para o deserto, certo? Ok? Tá. Essas 12 que já são ali milhares, ouvem, ou leem, né? Mas ouvem Moisés dizendo: Deus pôs Abraão à prova, e ele lhe disse: Abraão, respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, vá à terra de Moriá e o ofereça em holocausto. Como que vocês acham que esses leitores originais se sentiram diante desse texto? Porque o texto, ele dá uma ideia de terror, assombro, suspense. Vocês concordam comigo? Mas e se eu disser para vocês que para os leitores originais não foi esse o sentimento? Aí você fala: por quê? Porque se Isaac tivesse morrido, não tinha um povo. Pegaram?
Se eu sou povo e eu estou aqui lendo isso, e eu descubro que Deus pediu um holocausto do meu patriarca, peraí, eu ainda não sei o final da história, mas eu sei que o meu patriarca foi preservado, porque senão eu não estava aqui. Vocês entenderam aqui o que está acontecendo? Isaac, aqui, é uma figura que aponta para Cristo, em vários níveis e sentidos, e diretamente e objetivamente, no seu tempo e no seu contexto, aponta não somente para a bênção de todos os povos, como havia sido prometido, mas para a própria existência de Israel. Não há povo de Deus sem Isaac. Quando a gente olha para o Cristo, não há povo de Deus sem o Cristo. A questão é a gente perceber esses paralelos, perceber essas conexões. Bom, vamos então buscar a essência do Evangelho nessa passagem. Para isso nós vamos nos concentrar em 3 características aqui, marcantes dentro da narrativa. A essência do chamado de Deus, do que se trata ser chamado por Deus, do que se trata viver e caminhar com esse Deus. O verdadeiro horror que estava acontecendo aqui e a maravilhosa provisão de Deus. O Deus que provê. Se fôssemos separar a frase principal, a frase que aponta objetivamente para o Evangelho, porque nós temos aqui todo um cenário que aponta, mas a frase que aponta objetivamente para o Evangelho: Deus vai providenciar para si o seu Cordeiro, que irá substituir você. É óbvio que não tem como nós olharmos para esse texto e não observarmos características de Abraão aqui, das quais sim, nós precisamos compreender e viver. Mas entendendo que há todo um histórico, uma primeira chamada de Deus e agora uma última fala de Deus nessa história, fechando, coroando Abraão como pai da fé. Então sim, existem características que nós vamos observar em Abraão que nós precisamos aprender e viver também. Mas irmãos, objetivamente, se é para ser alguém nesse texto, nós somos Isaac. Você sempre se viu como Abraão, né? Caramba, e se meu pai me levasse? Alguns podem dizer assim, não, eu acho que Abraão disse que para os servos que vai e volta comigo, né? Seria Isaac pensando. Cara, será que foi só para Isaac não dar o pinote? Por isso que Abraão falou, não, vai eu e ele lá sacrificar, mas a gente vai voltar. Será que Abraão só disse isso para Isaac não fugir? Não. Porque Abraão é um homem que passou 25 anos andando com Deus, tendo falado com ele pessoalmente apenas 8 vezes. Abraão, já no final dessa saga, já é um homem mudado, porque andou com Deus, porque passou a ser chamado de amigo de Deus, e porque Hebreus vai dizer que Abraão cria nas promessas de Deus e na ressurreição de Isaac. Nós não somos Abraão, figurativamente nesse texto, mas nós somos aqueles que são levados para a morte. E aí você se pergunta, mas por que nesse texto? Por que isso? Vamos olhar aqui para o texto, tá? Bom, eu creio que o meu primeiro e terceiro ponto vão ser os maiores. A gente vai ter que desenvolver mais. O segundo um pouco menor. E o primeiro
movimento que eu quero fazer com vocês nesse texto é observarmos então o que significa ser chamado por Deus. Porque quando Deus diz, pega o teu filho, seu único filho, ele está de novo, e aqui pela última vez, chamando Abraão para alguma coisa. O que significa ser chamado por Deus? Qual o paradigma que nós podemos ver sobre ser chamado por Deus a partir aqui de Abraão? Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a terra de Moriá e ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Um detalhe importante, tá? Abraão, isso também é importante você, quando estiver lendo textos bíblicos, perceber em que momento aquele personagem está. Abraão não leu Gênesis, tá? Abraão não leu Gênesis. Sabe o que significa? Abraão não leu o verso 1. Deus pôs Abraão à prova. Ou seja, era um teste. Para quem lembra do sermão do Pai Nosso, do sermão, não nos deixes cair nos testes. Quem não assistiu está lá no YouTube, depois vocês assistam. Aqui é um teste de Deus. Só que Abraão não sabe que é apenas um teste. Como todos nós nunca sabemos ou nunca saberemos, de fato, todos os testes que passamos na vida. Quando a gente olha para esse texto, na verdade, é interessante a gente observar um eco lá do capítulo 12, que a gente leu. Porque você tem semelhanças espetaculares aqui. Primeiro, lá no capítulo 12, tanto lá quanto aqui no capítulo 22, nós temos uma ordem para ir. Vá. Vá. Lá no capítulo 12, é para você ir e deixar para trás o que é familiar a você. Deixar para trás toda a sua construção de vida. Deixar para trás sua família. Deixar para trás tudo aquilo que te dava algum tipo de status, algum tipo de proeminência, algum tipo de motivo de ser ovacionado. Vai. No capítulo de 22, nós temos um vai. Porque você vai deixar para trás, de novo, o que é familiar. Enquanto no capítulo 12, Deus está exigindo de Abraão que Abraão abandone o seu passado e abandone aquilo que lhe dava alguma identidade para aprender a construir uma nova identidade nele. No capítulo 22, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: meu amigo, agora você vai abandonar o seu futuro. Por quê? Porque Ele é o eu sou, o Deus que é, o Deus presente. Embora muitos de nós ou construímos a nossa vida nos ovacionando ou nos lamentando pelo passado, ou construímos a nossa vida como se fosse um grande teatro, pensando num futuro e esperando que um dia as cortinas da vida se abram para que você de verdade comece a atuar e viver. E Deus está dizendo: você vai andar comigo. E agora você vai abrir mão do futuro. Deixe o que é familiar, deixe o que é seguro, deixe o que é confortável. Uma outra característica, lá no capítulo 12, para o capítulo 22. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tanto lá, eu vou te mostrar.
Quanto aqui, você vai para o monte, mas eu vou te mostrar onde você vai fazer esse sacrifício. Você vai se lançar em uma jornada, sem saber o destino final, sem ter controle sobre a sua vida, confiando apenas na direção de Deus. E ofereça, entregue algo de valor incalculável, o que é mais valioso. Para Abraão, foi seu único filho, a quem o próprio Senhor vai dizer, a quem você ama. Representava então sua herança, o seu futuro. Mas Deus não está tocando aqui em Abraão. Quando Moisés registra seu filho, seu único filho, isso vai ser repetido depois, mas ele acrescenta a quem você ama. É porque o que Deus está exigindo de Abraão e o que Deus exige no chamado dele particular para cada um de nós é não somente abrir mão do passado que te dá identidade ou de um futuro que tu pensa que controla, de uma herança, mas do seu próprio centro emocional. Você vai me entregar o que você ama. Por quê? Porque nós podemos ter a tendência de idolatrar a bênção de Deus. Nós temos a tendência de amar mais aquilo que Deus dá do que o próprio Deus. Deus está pedindo que Abraão entregue todas as suas fontes finitas de segurança. Deus está pedindo que Abraão entregue todas as suas fontes de significado finitos. E meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês, hein? A impressão que a gente tem quando olhamos de uma maneira geral para a cristandade hoje é uma espécie de cristianismo, seja ele de linha tradicional ou pentecostal, não importa. Mas de uma maneira geral, um cristianismo pulverizado, pueril, fácil, triunfalista. Mas o Deus que se revela nas Escrituras, meus irmãos, ele não é totalmente previsível. Muito pelo contrário. Eu gosto de um amigo, na época do seminário, falou isso, eu guardo isso até hoje, eu achei espetacular. O Deus cristão é um Deus selvagem, em que se você tentar domá-lo, ele irá te esmagar. Um Deus que não cabe numa caixinha, onde você define o que ele pode e o que ele não pode fazer, até onde ele vai e quais são os limites. Mas ele é um Deus que, na maioria das vezes, é imprevisível. E, meus irmãos, ele costuma pedir coisas muito, muito difíceis para o seu povo. Ele costuma pedir coisas muito difíceis para o seu povo. Deus pede o seu passado e pede o seu futuro. Meus irmãos, até mesmo as promessas de Deus podem se tornar ídolos. Logo que você diz no seu coração, eu devo ter, eu preciso ter Deus e mais as bênçãos dele, e mais as boas coisas que ele prometeu a seu povo, as bênçãos dele já se tornam um ídolo no seu coração. Eu te pergunto, e se Deus pedir sua casa? Tanto tempo para pagar ou construir. Se Deus pedir teu carro, novinho,
Tu nem reabasteceu, tá com a gasolina que veio. Irmãos, qual é o grande erro quando olham para esse texto? E essa é uma possibilidade real no texto. Mas o erro é acharem que essa entrega para Deus tem uma relação necessariamente financeira. Não. Não. Irmãos, quantos, não sei nem se é o caso aqui hoje, mas eu conheço casos. Quantos de vocês passaram tempos de oração pedindo ao Senhor um emprego, um trabalho, um emprego, e tendo recebido o trabalho e emprego, você não levou em consideração em que Deus, biblicamente, diz para você: ame mais a mim do que o seu emprego. Confie mais em mim do que no seu emprego. Mas ao invés disso, você simplesmente negligencia o culto ao Senhor. Negligencia a vida com os seus irmãos. Nós tivemos discipulado aqui 2 grupos grandes ontem e muitos irmãos faltaram por motivos justos. Tivemos um grupo de manhã de 11 pessoas, 10 pessoas, 11 pessoas, e de tarde de 11 pessoas, e faltou gente. E agora de manhã também eu tive com o João e a Eduarda. E nós olhamos para o texto de Colossenses, onde Paulo vai dizer que o evangelho na vida dos irmãos lá criou fé em Jesus, amor pelos santos e uma esperança guardada para a eternidade. E quando a gente falou sobre amor pelos santos, a ideia é que, biblicamente, amor não é sentimento, é ação. Quais são as características de um cristão lá em Colossenses? Fé em Jesus, amor pelos santos, pela igreja, e uma esperança que não está nesse mundo. Se amor pelos santos é uma característica de crente, desigrejado é uma anomalia. Eu não estou dizendo que um desigrejado não é cristão. Eu estou dizendo que estar desigrejado é estar numa situação de anomalia. Porque como que você diz amar os santos, mas se sente superior a eles, dizendo eu não preciso estar lá com eles? Faz sentido? Então, Deus pode te pedir o teu trabalho. Entregue o seu Isaac não é necessariamente, como eu disse, uma oferta financeira, mas trata-se de abrir mão de algo que você pode amar mais do que ama a Deus. E aí talvez eu conseguiria ouvir alguns aqui no auditório dizendo o seguinte: casa, emprego, poxa, aquele concurso eu batalhei tanto. E será que Deus realmente poderia falar para eu largar esse emprego? Talvez você diria: não, mas pastor, Deus não faria isso. Seria muito injusto da parte dele, depois de tanto trabalho que eu tive. E se Deus dissesse a você: você precisa decidir entre mim e a sua esposa? Você vai precisar decidir. Você vai honrar e viver comigo e a partir de mim? Ou você vai honrar e viver pela sua família? Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha, é Jesus falando, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim,
não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. O chamado cristão é radical. E aí eu pergunto, você continua se perguntando, Deus não faria isso? Não, Ele já fez. A gente não está dizendo aqui que tu tem que abandonar a família não, tá, irmãos? Não é isso que a gente está falando. Mas o pressuposto é: quem dá a última ordem na tua casa? É teu marido? Ao invés de Deus? É tua esposa? Ao invés de Deus? Pior ainda, e é o que mais tem hoje em dia, é teu filho? Tem filho que dá ordem em casa, né? É teu filho e não Deus? Você não é digno de Jesus. Me lembro de uma ilustração de Tim Keller, onde ele diz que no final de um sermão, uma senhora foi procurar ele, depois do culto, era uma visitante, e ela disse, pastor Tim, eu sempre fui presbiteriana, ela era presbiteriana, segundo o testemunho do Keller, sempre ouvi sobre as doutrinas da graça, mas hoje, do jeito que você me explicou, eu fiquei com medo, com muito medo. Ele perguntou, por que você ficou com medo? E ela disse, porque depois de anos dentro de uma igreja cristã, hoje eu entendi que tudo, absolutamente tudo na minha vida, não depende de mim, mas é tudo do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. E ele falou, e por que isso te assusta? E ela disse, porque isso significa que Ele tem o direito de me pedir tudo. Não existe esse negócio de que eu fiz a minha parte, eu faço a minha parte, agora Deus faz a dele e Ele não pode me cobrar mais porque eu já fiz a minha. Ela falando, ele dá um testemunho, né? Mas significa que tudo que eu fiz e faço é por Ele, para a glória dele, e que por causa disso, se Ele quiser pedir, Ele tem o direito, porque nada é meu. Meus irmãos, Deus, um dia, vai pedir sua esposa. Deus, um dia, vai pedir seu marido. É triste, mas Deus não somente já pediu filhos, como pode pedir o seu. Deus vai pedir a sua saúde, um dia. Ele vai tomar de você, vai ser retirado. O que vai lhe sobrar nesse processo? No que você se garante nessa vida? Um cristão não é alguém que está apenas tentando viver de acordo com os seus meios ou de acordo com um certo padrão ético. O chamado cristão se trata nada menos do que ouvir um chamado de Deus. Qual é a essência então do chamado de Deus? O livro de Hebreus capítulo 11 vai nos dar a chave, exatamente no verso 10. Que Abraão obedeceu, e aí o pessoal vem com essa história, você tem que ter a fé de Abraão. E você fala, eu vou exercer o músculo da fé, tem um músculo, né? Eu vou exercer um músculo. Confissão positiva, sei lá. Vai dar certo, vai dar certo. Por quê? Ou como? Vocês acham que Abraão não estava sofrendo nesse processo? Por que Abraão entregou o objeto do seu amor e a sua própria herança para aquele que o pediu? A chave está no verso 10 do capítulo 11 de Hebreus. Abraão obedeceu por quê?
buscava, abre aspas, a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e o construtor. O chamado de Deus, meus irmãos, ele começa quando percebemos que este mundo não oferece fundamentos sólidos e que eu posso abrir mão deles. As nossas seguranças intelectuais, as nossas bases emocionais, as nossas esperanças de carreira, família, reconhecimento, tudo isso se torna radicalmente frágil. O chamado de Deus começa quando percebemos que este mundo não oferece fundamentos sólidos. E aqui um exemplo de um pregador conhecido por muitos, chamado Martyn Lloyd-Jones. Já se encontra no Senhor. Ele, na década de 1920, ele estava no final dos seus 20 anos, um grande médico, em ascensão. As coisas caminhando bem para ele. Parecia tudo ótimo. Naquela época, Martyn Lloyd-Jones, ele era o assistente do médico mais proeminente de todo o país. Martyn Lloyd-Jones fazia parte da equipe do Hospital St. Barth, em Londres. O futuro dele, traçado, brilhante. Perspectivas tremendas. E, religiosamente, ele era indiferente. Indiferente. Então, um dia, um dos chefes de medicina daquele hospital, um homem que, num certo sentido, naquela época, tinha tudo que o mundo podia oferecer, economicamente, socialmente, de todas as maneiras. Esse homem namorava uma mulher e essa mulher morreu. E aí esse homem entra nos aposentos de Lloyd-Jones, meio atordoado, e diz o seguinte para ele: posso me sentar perto da lareira? Ele se senta, olha para o fogo e não diz nada. E ele vai ficar sentado nos aposentos de Martyn Lloyd-Jones, olhando para o fogo durante 2 horas. Um homem que tinha tudo. E o Lloyd-Jones então vai dizer que isso abalou ele. Por quê? Não porque o homem estivesse agindo de forma estranha. Ele estava de luto. Não havia nada de errado então com isso. Mas Lloyd-Jones, ele fica abalado porque ele olhou para um homem que tinha tudo o que o mundo tinha a oferecer e, de repente, ali, ele percebeu que mesmo os mais poderosos, mesmo os mais prósperos, não importa quem seja, que os fundamentos da sua segurança eram radicalmente vulneráveis. Os fundamentos da sua segurança são radicalmente frágeis. E o Lloyd-Jones vai dar um testemunho dessa história dizendo o seguinte: quando observei aquele homem olhando para o fogo, de repente percebi a vaidade de toda a grandeza e glória humana. Ali eu tive uma catarse. Então o famoso médico vê um colega poderoso, devastado pela morte da sua amada, e percebe o seguinte: a vaidade da grandeza humana. E ali, ele ouve o chamado de Deus, compreendendo a fragilidade das seguranças que ele tinha na terra. Deixa eu definir para vocês, então, o que se trata desse chamado de Deus. A essência dele. Quando Deus te chama, você começa a sentir, você começa a perceber que sem Deus não há fundamento, que nesse mundo não há fundamento. E aí você tem então o início da fé. Ouvir o chamado de Deus é despertar para a realidade de que sem Ele não temos nada.
de que os nossos maiores amores, nossas maiores conquistas, na verdade, são como bancos de areia num rio que passa e leva, e que vai ser arrancado de você. A conversão, então, se trata dessa percepção. Mas, uma vez convertido, Deus continua chamando você para o crescimento na fé. E o que é o crescimento na fé? É o fato de que a cada dificuldade, a cada perda, Deus vai te chamar de novo, novamente, questionando aquilo que o seu coração diz que você precisa ter para ser feliz, aquilo que o seu coração diz que você precisa ter para ter valor. E crescimento na fé significa ter uma percepção clara da voz de Deus no teu coração dizendo: você não precisa, você só precisa de mim. Você precisa de mim. Crescer na fé, então, é um processo contínuo. Sabe de quê? De oferecer a Deus aquilo que a vida, que talvez você não percebeu, que você luta para manter, e a vida está lutando para tirar. E você para de lutar para manter, e para de lutar contra a vida que quer te tirar, e entrega para Deus. Porque não é isso que te define, não é isso que te sustenta. É ter uma declaração clara: Senhor, Tu és o meu verdadeiro fundamento, Tu és a minha única segurança. E é assim que vamos nos tornando pessoas que dominam a vida, ao invés de serem dominadas por ela. Porque quando você está pronto para entregar tudo a Deus, e quando você estiver pronto para a própria morte, só aí e somente aí você estará pronto para viver uma vida que você nunca imaginou, porque nada nesse mundo é capaz de segurar. E um fato final, antes da gente terminarmos isso aqui, esse ponto, é que Deus não vai negociar os termos do chamado. Sabe? Exigir de Deus saber as coisas antes de se entregar para Ele é, na verdade, colocar as coisas em primeiro lugar. É você olhar para Deus e dizer o seguinte: eu vou contigo, mas o que você vai querer? Ele não vai te falar. Enquanto você não abrir mão, independente do que Ele pede. A questão é: você está pronto a abrir mão de tudo? Eu uma vez fiz essa pergunta para um grupo de irmãos, e normalmente quando eu faço essa pergunta, o pessoal sai meio calado, e eu entendo. Você estaria pronto para viver daqui para frente o resto de sua vida com apenas uma frase da parte de Deus: a minha graça te basta? Você conseguiria viver apenas com essa frase? A minha graça te basta. Você não vai ter o emprego dos seus sonhos. Você não vai ter a quantidade de filhos que você gostaria. Você não vai ter a casa dos seus sonhos. Você não vai ter a igreja dos seus sonhos. Isso aqui não é a igreja do sonho de ninguém. Isso aqui é do Senhor, está cheio de problema, e se tu está procurando uma igreja perfeita, por favor, porque o dia que você encontrar, você vai estragar ela. Não vá para lá. A minha graça te basta. Ou você precisa andar com plano B nas mangas? O chamado de Deus exige rendição incondicional. Meus irmãos, o segundo ponto eu vou falar bem mais rápido, ele é bem mais simples. Do que se trata essa questão de qual é o verdadeiro conflito que está acontecendo aqui? Para Abraão não foi tão estranho quanto para nós hoje. É estranho esse negócio de mandar
sacrificar o filho, né? Não façam isso. Não façam isso. Mas naquele contexto, Abraão tinha uma ideia clara de que o que Deus pediu foi um sacrifício, que Isaac fosse oferecido como um sacrifício pelo primogênito, porque nós vamos ter depois o desenrolar dos textos bíblicos mostrando que todos os primogênitos são do Senhor e que os primogênitos depois lá no templo tinham que ser resgatados com um sacrifício. E dentro do contexto cultural de Abraão na época, não foi um pedido absurdo. Seria um pedido absurdo assim: Abraão, olha só, mata a Sara. Muito provavelmente Deus ia falar assim: peraí, tem coisa errada aí, isso aí não foi Deus não, porque seria um assassinato. Quando o Senhor vai requerir o primogênito de Abraão, o que Abraão entende é que Deus está exigindo o seu primogênito, um sacrifício por causa do pecado, um sacrifício por causa de uma realidade em que todo primogênito é do Senhor. Você vai olhar, por exemplo, para a Páscoa no Êxodo, onde os primogênitos de Israel vão ser preservados pelo sangue do cordeiro nos umbrais da porta, enquanto que os primogênitos do Egito não. O primogênito é do Senhor, e Abraão, ele sabia disso. O verdadeiro horror aqui não é um conflito, então, entre a moralidade de Deus em pedir isso, mas parece que tem um conflito de caráter. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus está exigindo essa justiça, ofereça o seu filho, pague a dívida do pecado, porque o primogênito é meu. Mas ao mesmo tempo, o que está em jogo aqui é a promessa de Deus. Você tem um conflito entre justiça e graça. Deus vai exigir a justiça pelo pecado, que exige morte. Mas, ao mesmo tempo, Deus promete agir com graça. Quando ele disse: por meio de Isaac, sua descendência será estabelecida. A pergunta que Abraão devia estar se fazendo ali é o seguinte: como Deus pode ser, ao mesmo tempo, um Deus santo, que exige justiça, e um Deus gracioso que cumpre a promessa? Como fazer isso? Porque se Deus mata Isaac, para onde vai a promessa? Mas se Deus ignora a dívida do primogênito, aonde está a justiça? E Abraão aqui ele é chamado para caminhar no centro dessa tensão, enquanto sobe o Monte Moriá. E como essa tensão se resolve? E assim, ponto 3, através de um cordeiro. A resposta está então nesse diálogo aqui mais comovente da Bíblia, que é quando o narrador desacelera a ação. Os dois caminhavam juntos. Isaac falou, disse a seu pai: e aqui é o único lugar, não sei se vocês perceberam isso, em toda a Bíblia, onde a gente ouve Abraão e Isaac conversando um com o outro. Você não tem mais conversas registradas entre eles. Isaac vai perguntar: pai? E aí você percebe o narrador parece que dando uma câmera lenta agora na cena. Ele diz: sim, meu filho, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde. O que ele responde? Veja, o que impulsionou Abraão a obedecer e subir aquela montanha? Ele estava subindo a montanha e dizendo, vê se é isso que Abraão estava dizendo: eu consigo fazer isso, Deus mandou fazer, eu consigo, porque tudo isso é sobre a minha obediência, eu consigo e vou. É isso que Abraão estava dizendo? Não era isso que estava no coração.
Mas o que o impulsiona a subir aquela montanha, o que estava impulsionando a caminhada, dando capacidade para isso é: Deus vai fazer. Por que eu obedeço? Não é porque eu consigo. Não é porque eu tenho capacidade. Eu obedeço numa caminhada, muitas vezes na vida, tensa, de escolhas difíceis. Porque o que vai no coração daquele que foi chamado é: Deus vai fazer. Por que eu estudo para a prova? Por que eu tenho que passar no curso, no concurso? Não é porque eu me vejo como alguém altamente capacitado para tal. Irmãos, esse é o problema. Eu sei que pode dar crise em alguns o que eu vou falar aqui, tá? Espero que dê mesmo. É um absurdo negligenciar o culto ao Deus Santo. 2 horas de um domingo da sua vida com seus irmãos, em torno da palavra, dizendo que é para estudar para a prova, porque no final você vai agradecer a quem? Você vai glorificar a quem? Quem lhe capacitou a tal coisa? Quem lhe impulsionou? De quem é a glória? É o Senhor dizendo: você realmente precisa dessa faculdade, desse emprego, ou você precisa de mim? O que vai no coração daquele que se propõe a, de fato, vivendo pelo Evangelho, e na perspectiva aqui do pai Abraão, pai da fé, é: o Senhor fará. E se não fizer, louvado seja o nome do Senhor. Deus cuidará, disse Abraão. Deus proverá o cordeiro. Meus irmãos, a resposta de Abraão também não é uma obediência cega, não tolo, mas é uma resposta que vem pelo coração de fé. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. A confiança que impulsionou Abraão montanha acima não foi a confiança na sua própria capacidade de obedecer, mas a confiança na capacidade de Deus prover. Ele não sabia, mas ele cria que Deus encontraria uma maneira de ser ao mesmo tempo justo e salvador. E é por isso, meus irmãos, que aquele monte lá, aquele lugar, não vai ser chamado de Monte Abraão obedeceu. Como às vezes você pode ter esse título pessoal. Sou tal coisa no emprego, no trabalho, na vida, porque eu o fiz. Mas o nome do monte é: o Senhor proverá. Deus vai prover um carneiro preso pelos chifres, como diz o texto, do qual nós sabemos que, no fim das contas, como diz lá em Hebreus, sangue de animal não pode remover pecado. Por quê? Porque aquele carneiro ali era apenas uma sombra, um sinal de que séculos mais tarde, na mesma região montanhosa de Moriá, onde
seria o local onde Jerusalém e o Calvário seriam erguidos. E a cena, séculos depois, vai se repetir. Só que dessa vez, de uma forma infinitamente mais gloriosa e terrível. Onde o Pai Celestial conduziu seu filho, seu único filho, a quem ele ama, para o alto daquela colina. O filho, seu único filho, a quem ele ama, foi colocado sobre o madeiro. E quando o filho clamou, meu Deus, por que me desamparaste? O pai não o poupou. Enquanto Abraão iria sacrificar tudo, e o Senhor segurou sua mão, centenas de anos depois, não havia ninguém, nem nada, que pudesse deter a mão do Pai Celeste. E como Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, e usando a mesma linguagem aqui do verso 22, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, meus irmãos, como não nos dará com ele a graça e todas as coisas? Se ele não poupou o próprio filho, mas o entregou, ele não vai dar todo o resto? Se a resposta é sim, você precisa se desfazer das tranqueiras que você vem carregando na sua vida até o dia de hoje, sobre o que você viveu ou sobre as suas próprias projeções imaginárias do futuro. E andar com Deus é como a não é? Um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Abraão, ele não teria como subir aquela montanha se ele fosse uma pessoa moralista, tradicional. Porque o moralismo tradicional diz que se você obedecer perfeitamente, Deus vai te abençoar. Se Abraão acreditasse que Deus era apenas de justiça e não de graça, ele não teria subido. Ele teria desistido. O quê? Matar meu filho? Mas por outro lado, se Abraão fosse um relativista, uma pessoa que não entende e crê na profundidade, na seriedade do pecado. Irmãos, o próprio termo pecado hoje, nos dias de hoje, é um termo esvaziado. A melhor troca do termo, ao invés de pecado, é crime. Nesse sentido, o ser humano, ele é um criminoso, porque quebra a lei de Deus. Se Abraão não acreditasse nisso, fosse um relativista, ele também não teria ido. Porque ele diria, não, mas Deus é amor, e é só amor. Não reconheço a santidade dele. Eu não devo nada a ele. Se ele acreditasse em Deus somente de amor, mas não de santidade, ele não teria subido a montanha. E se ele acreditasse num Deus de somente justiça e não no amor, ele também não teria subido a montanha. O falso evangelho, então, promove esse tipo de dicotomia. Deixa pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o verdadeiro evangelho deixa as pessoas orgulhosas do que Jesus fez, porque na cruz o amor e a justiça, a graça, a santidade se encontram ali. Na cruz de Cristo, essa tensão é resolvida. A justiça de Deus é plenamente satisfeita, a dívida do pecado é paga, e a promessa de Deus é plenamente cumprida, pois a salvação é garantida. E é somente na cruz que você pode ter as duas coisas, a justiça e o amor. Aplicações finais. Só é possível viver uma vida de fé corajosa, como a de Abraão, quando você compreende a cruz. Nem um moralista que só vê um Deus de justiça
Nem o relativista que só vê um Deus de amor sobe a montanha. Porque eles continuam tentando manter as suas tralhas pessoais. É preciso a esperança da graça e o senso da justiça, ambos na cruz. Como entregar tudo a Deus? Meus irmãos, novamente, não é pela força de vontade. Tipo, eu preciso confiar mais. Vou exercer o músculo agora da confiança. Como entregar tudo a Deus? Olhando para o sacrifício de Cristo e dizendo com o coração agora movido pelo Espírito: eu sei que tu me amas. E o Senhor já providenciou para si, do seu monte, o meu cordeiro. O que significa para a gente hoje? Não podemos viver, não podemos oferecer na vida cristã os nossos próprios Isaques. Sabe, nossos medos, nossos ídolos, nossas seguranças, com base na nossa própria força. Ou seja, tentar ser como Abraão apenas por esforço próprio. Você vai se quebrar nisso. Você vai ser esmagado por isso. A nossa capacidade de obedecer e confiar na verdade, ela vem de um único lugar: olhar para o cordeiro que Deus proveu. Então, quando a vida exigir que você abra mão de algo que você ama, quando você for chamado a confiar em Deus em meio à incerteza, não diga para você mesmo: eu preciso ser mais forte. Mas olhe para a cruz e diga ao Pai. Faça isso com o coração cheio do Espírito: Senhor, agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que eu sou valioso para ti, porque não negaste teu filho, teu único filho a quem amas. A certeza desse amor nos liberta do medo, idolatria e necessidade de aprovação humana. E é a visão do Cordeiro que vai te dar toda a força que você precisa para subir a montanha. Portanto, não tente ser como Abraão. Não tente ser como Abraão. 1 Coríntios capítulo 15, venho novamente vos lembrar o Evangelho. Jesus é maior e melhor do que Abraão. Jesus é maior e melhor do que Isaac. Jesus é maior e melhor do que o próprio cordeiro preso naquele contexto. Creia naquele para quem Abraão apontou. Creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele e somente nele vamos encontrar os fundamentos para a nossa paz e segurança eterna. Vamos orar? Feche seus olhos.